Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje estarei falando sobre o Éden é toda a terra da Pangeia, ou seja, o Éden é toda a terra antiga. Mas antes de vocês assistirem o vídeo, curte, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Yahweh se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Quem criou a terra foi Yahweh, o Criador dos céus e da terra. A Pangeia significa terra junta ou toda terra unida. Então Yahweh, o Criador dos céus e da terra, diz: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Yahweh chamou a parte seca de terra, e as águas ele chamou de mares. E Yahweh viu que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 9 e versículo 10. Então Yahweh criou os céus e a terra, do meio dos mares Yahweh fez aparecer uma parte seca, que essa parte seca ele chamou de terra, e a terra era só um continente, ela era toda unida, e por essa forma, como é chamada a terra antiga, a terra unida, era chamada de Pangeia. Então, toda a terra unida, toda essa Pangeia, deu-se o nome de Éden. Então, todo o planeta Terra é chamado outrora de Éden. Yahweh plantou agora um jardim no Éden, para os lados do leste, ou seja, oriente, e ali colocou o homem que havia criado. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim. Gênesis 2, versículo 10. Toda a terra era o Éden. E dentro dessa terra antiga, Yahweh separou um lugar, e esse lugar ele criou o jardim para a habitação de Adão e Eva. Então, toda a terra antiga era o Éden. O Éden, ou a terra antiga, era uma planície florestal. E assim era a terra antiga, não existiam montanhas. As montanhas vieram a aparecer após a separação dos continentes, ou seja, no dilúvio. Antes eram só continente. E o jardim que estava no Éden, que estava nessa terra antiga, ele ficava no lado oriental, no lado leste da terra, um local separado, que era a morada de Adão e Eva. Como ocorreu a separação da Pangeia? Como ocorreu a separação dos continentes? Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Gênesis, capítulo 7, versículos 11 e versículo 12. As fontes subterrâneas pararam de jorrar, e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas.
Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito a arca. Gênesis 8, versículos 2 a 6. Então vocês observaram que foi no dilúvio, nesse primeiro grande cataclismo, que houve a separação da terra, da Pangeia. Parte da terra veio se separar com o dilúvio. As placas tectônicas no dilúvio se moveram, ela alterou esse movimento das placas, ela alterou o mapa da terra, separando a terra antiga, a Eurásia, ou seja, Europa e Ásia, possivelmente ficando unidos só as terras da África Gondwana. Então, o dilúvio foi o primeiro grande cataclisma que culminou com a separação dos continentes. A terra entrou em colapso. A água quente que descia do domo entra em choque com a água fria que saía das nascentes da terra. Ou seja, a água brotava da terra, a água quente descia do domo dos céus, com a água quente houve aquele choque térmico. E nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram água fria da terra, e as comportas dos céus se abriram, água quente do domo. Gênesis 7, versículo 11. As placas tectônicas se movendo, ocorrendo tsunami, maremotos, terremotos, tudo isso acontecendo naquele grande cenário desse grande cataclismo. Se perderam 96% da vida marinha e a vida humana foi total. Só sobrou a família de Noé. Também nesse episódio morreram os gigantes da terra petrificados, os Néfilins, com o choque das águas, água fria com água quente. Os Néfilins, os gigantes, eles não suportaram o choque térmico e eles foram petrificados. E a partir desse evento surgiram as montanhas, os Andes. Lembrando que o dilúvio foi universal, foi o primeiro grande cataclismo da Terra. De acordo com a ciência, foram dois grandes cataclismos que separou a Terra, um a 200 e poucos milhões e outro aproximadamente a 10 milhões. Com esses dois grandes cataclismos, de acordo com a ciência, a Pangeia, a Terra Unida, ela agora se separou, formando os continentes. Porém, as datas que são divergentes. No conhecimento gnóstico, o conhecimento gnóstico vai abordar que foram 4 grandes cataclismos. Já as Sagradas Escrituras só vai confirmar 2 grandes cataclismos. O primeiro foi o grande dilúvio, que foi universal. E o segundo grande cataclisma, de acordo com as Sagradas Escrituras, foi a repercussão da morte do Salvador. Com a morte do Salvador, houve o segundo grande cataclismo. Então vamos ler Mateus capítulo 27, versículos 50, 51 e 52. Então Yahushua clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Então, este foi o grande cataclisma ocorrido nas Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras vai afirmar esses 2 grandes cataclismos, o dilúvio e a morte do Salvador. Há possibilidade da separação total da Pangeia
ter ocorrido no primeiro grande cataclismo, que foi o dilúvio, culminando com o aparecimento das grandes montanhas e os Andes. Também nesse evento, houve o desaparecimento da Atlântida, do rei Cronos, que ocorreu também no dilúvio. E a Atlântida, ela está submersa entre a América Central e a Europa. Com a morte de Yahushua, possibilitou a separação da África das Américas. Então, meus amigos, irmãos, estamos pisando em terras bíblicas. O Brasil é terras bíblicas. Os primeiros colonizadores, quando chegaram aqui, na parte da América, aqui no Brasil, eles chamavam o Brasil de paraíso perdido, pelo encanto da beleza desta terra. Mas isso é para outro vídeo. Beleza? Sou Carlos Novaes. Obrigado pela sua companhia. Gostou do nosso vídeo? Então curte, compartilha, se inscreva, ative o sininho da notificação. E muito obrigado.